Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à tiragem especial. Essa tiragem eu chamo de Enigma da Esfinge. Você aí deve se conectar a uma das pedras. Vou mostrar. Pedra número 1 é uma drusa de ametista. Pedra número 2 é uma calcita óptica. E a pedra número 3 é uma mica preta. Veja qual pedra é da sua preferência, faça a sua escolha. Eu vou embaralhar as cartas. E o Enigma da Esfinge traz uma pergunta em especial hoje. A pergunta que eu faço para o tarô é: o que está bloqueando a minha vida? Vamos ver para cada grupo quais são os conselhos que as cartas trazem. Vou começar então pela pedra número 1, que é a drusa de ametista. Para esse grupo, o que o tarô traz como conselho, respondendo a pergunta: o que está bloqueando a minha vida? Vou escolher as cartas aqui. Vamos lá. Eu deixo aí no primeiro comentário fixado meu WhatsApp, caso você queira agendar uma leitura particular, tá certo? Vamos lá para o primeiro grupo. Ajeitar as cartas aqui. Ó, o que está bloqueando a sua vida nesse momento, o tarô já mostra nessa primeira fileira a carta da disputa, que é um 5 de paus. Então, existe alguma questão aí de antagonismo. Uma disputa entre dois lados. Sai um cavaleiro de paus e a carta da prudência. Então, esse bloqueio, certamente para esse grupo, existe uma questão de uma disputa e isso está atrasando o seu caminhar, a sua vida. O tarô pede prudência com esta questão. O cavaleiro de paus, ele pode mostrar uma certa impulsividade, um ímpeto, até mesmo esse cavaleiro pode estar motivado pelo ego ferido ou por uma questão de vingança. Então, questões assim, com essa energia pesada, claro que vão bloquear a sua vida e o seu caminhar. O Hierofante, junto com o Cavaleiro de Ouros e a carta da derrota. Então, existe aqui uma questão que a espiritualidade pode resolver. As chaves, a chave principal está nas mãos do Hierofante, que é o grande mago, né? É o mestre de todos os magos. E ele traz a resolução deste conflito, mas depende da sua confiança, da sua fé e do seu caminhar. Aqui vem o Cavaleiro de Ouros, que é a contraparte, quem está no conflito contra o Cavaleiro de Paus, e a carta da derrota. Então, esse conflito aqui pode ser no âmbito material, mas pode também ser no âmbito emocional. Pode ser, inclusive, a disputa por um par romântico, com certeza, porque já saiu aqui a última carta, a Princesa de Ouros, que é o par do Cavaleiro de Ouros. Então, veja se não é um caso de repente, um amor que foi perdido. Você sente que perdeu esse amor para alguém, essa pessoa que você amava pode estar já envolvida emocionalmente com outro e somente a espiritualidade para trazer a resposta é abrir a chave, abrir a porta com a chave aqui para a sua vida caminhar, né? Porque a sensação de derrota é muito grande por perder esta pessoa. A carta do diabo fala sobre as motivações do ego, então a gente tem que saber respeitar também o livre-arbítrio. Quando
Quando um não quer, dois não brigam, não é esse o ditado? Então, respeitar a vontade da outra pessoa, porque aqui vem a opressão, então talvez esse relacionamento tenha acabado porque estava existindo uma invasão, né, do espaço, do território do outro, e sai essa mulher que era o par. Então, pode ser alguém que não aceita o término de um relacionamento e ainda fica disputando a atenção desta pessoa. Veja se não está invertida a leitura, né? Se é um homem disputando a atenção de uma mulher ou uma mulher disputando a atenção de um homem. E aqui parece que a fila andou, né? As coisas não são mais como eram antigamente. O que mais para esse grupo do que está bloqueando a vida nesse momento? Então, aqui mostra, né, a questão do apego ao passado, de ficar disputando ainda a atenção, algo que já terminou e você não aceita essa perda ou essa derrota. E isso está atrasando o andar da carruagem aí para as suas questões da sua vida amorosa, pode ser também da sua vida material. Deixa eu ver essas 3 primeiras cartas aqui. Ó, o tarô vem pedindo uma abertura emocional. Você parece que ainda está vivendo essa história em paralelo. Tudo isso que saiu na primeira tiragem, falando da disputa, você realmente não engoliu isso, você está vivendo como se fosse uma linha do tempo paralela, em que você se vê com esta pessoa que você perdeu. Né? E a carta do poder fala, é como se você ainda pensasse em constituir um lar, morar de novo com essa pessoa, né? Se foi um caso de separação, você chegou a morar, mas para você isso está mal resolvido e você ainda anseia por uma abertura emocional. O que mais para esse grupo da ametista nesse momento? Ó, a espiritualidade aqui vem pedindo trégua, tá? Junto com a sacerdotisa, para você dar um basta nesse conflito, nessa disputa, né? Como abriu com a primeira carta. Isso aí não vai levar a nada. É para você saber respeitar o tempo certo das coisas. A carta da arte fala do alquimista. Tudo isso que você viveu com essa pessoa te traz aprendizado, lições, e isso é algo que eu aprendi e eu dou total razão a quem disse essa frase, esse ensinamento. Quando você aprende com os erros do passado, aquilo que você deveria ter feito no relacionamento e não fez, geralmente não é neste relacionamento que você vai conseguir resgatar e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Você erra e aprende agora para depois melhorar num próximo relacionamento. Então, a carta da arte fala dessa sabedoria, desse ensinamento, de esperar o tempo certo das coisas reagirem, se acomodarem dentro de você. E o que mais para esse grupo? Então, pare de querer figurinhas repetidas, né, para completar álbuns que você não vai conseguir completar esse álbum com essa mesma figurinha. Tá? De novo aqui o Príncipe de Paus, a carta do deboche, mostrando um arrependimento, uma lama emocional, e o tarô pedindo para que você foque nesse caminho do aprendizado, que é a virtude. Não adianta ficar chorando por aquilo que não aconteceu, o leite derramado, né? Então, são coisas... Se existir aqui uma falta de maturidade, você já está apto a aprender. Olha, o tarô diz para você focar nos ganhos, que a abertura virá. Então, esse ganho, que é exatamente a questão da maturidade, né? Tudo aquilo que você errou no relacionamento passado com essa pessoa, você não conseguiu realizar os planos que você tinha, né? Ou você não valorizou, pode ser também ao contrário, né? A pessoa não valorizou e aí perdeu você. Você tem que adaptar aí para o seu momento, né? Para a sua história. Mas existem ganhos aqui nessa parte da maturidade. O mago fala sobre muitas habilidades
Então, o sofrimento também tem essa, digamos, face, é o lado bom, que traz esse entendimento, né, que traz essa maturidade, uma forma nova de agir, de pensar, que antes você não tinha ou necessidade de ser assim, mais maduro, ou também não tinha capacidade, não tinha passado por algum desafio. E agora chegou a hora de você se abrir mentalmente para as questões que aparecerem, um novo caminho, né? Ter a coragem também de enfrentar as suas dores, as suas perdas. Fechando essa questão, ó, puxar o carro. É para você esquecer tudo isso que você queria viver com a pessoa e não conseguiu. Ó, existe a carta da ruína, mostrando que aquilo não aconteceu da forma como você gostaria, que você, se pudesse voltar atrás, faria diferente, mas agora já é hora de puxar o carro e focar no prazer de outras relações, de outros encontros. Então, não é para ficar voltando, querendo reviver o passado. Tá? Essa disputa, você ficar aí dividido na linha do tempo, sempre querendo reviver aquilo que foi, não vai te levar a lugar nenhum, tá certo? São os conselhos para quem escolheu a ametista. Agora vamos à próxima pedra, que é a calcita óptica. Então, para esse grupo, peço que o tarô responda o que está bloqueando a minha vida. É bom lembrar que essa leitura é geral intuitiva, óbvio que não vai ressoar com todo mundo, então só se conecte àquilo que faz sentido para você nesse momento. Veja se realmente o tarô conversa com você. Vamos às cartas. O que está bloqueando a vida desta pessoa que escolheu a calcita óptica? Veio uma a mais, eu vou aceitar. Então, olha, cartas falando de bastante dor aqui. O valor, esse 7 de paus, ele fala muito sobre o seu alto valor. Então, é como se a pessoa aqui, o que está bloqueando, é você não se dar o devido valor. De alguma maneira, você se sente fracassado. Uma pessoa que não tem um poder, né? Não consegue prosperar, não consegue seguir adiante. E essa crueldade aqui, então, essa configuração fala da pessoa que realmente, em algum âmbito, se sente no fundo do poço. Tá? Pode ser o fracasso também das finanças, de você não conseguir prosperar na vida. Você pode olhar ao redor e ver as pessoas, de repente, conquistando a sua casa, seu carro, um casamento, e você ainda não consegue encontrar-se na vida, né? Sai também a carta do diabo falando dos excessos. Existem os ganhos e as interferências. Então, o tarô pede que você olhe para essa questão. Aqui eu posso estar falando com um grupo de pessoas que se sente vítima de alguma situação ou vítima de alguém, né? Ou carrega algum trauma bastante importante aí do passado, não consegue enxergar o seu próprio valor, acha que é um fracassado na vida, acha que nada vai dar certo, acaba atraindo pessoas, parceiros, pode ser de trabalho ou parceiros amorosos, enfim, coloque, adapte aí de acordo com a sua situação, mas pessoas que são cruéis, né? Aquela pessoa que parece que sempre numa relação acaba saindo por baixo, acaba devendo algo, né? Não que deva realmente, mas aquela pessoa que sai perdendo. A carta do diabo com o ganho e interferência mostra que existe um desequilíbrio, porque você tem que olhar para aquilo que
Você precisa melhorar em você, né? Melhorar a sua energia para sair do fracasso e ter os ganhos, né? E também fala de uma questão de ganhos secundários, porque por mais que você viva numa situação difícil, ruim, por que que você ainda consegue ficar nesse lugar? Porque você ainda não teve a força de sair, né? Olhe para os ganhos, porque existem interferências aqui, podem ser inclusive interferências familiares, tá? Podem ser condicionamentos que fazem com que você seja sempre a pessoa que abre mão da própria vida para cuidar da vida dos outros. Isso pode ser um padrão familiar. A carta do deboche fala dessa lama emocional, os amantes junto com a saciedade. Então, pode ser alguém também que sai de uma relação, de um casamento, de um namoro. Por essas cartas, houve a crueldade, uma traição, a pessoa foi enganada, ludibriada, não viveu uma história real, né? Achou que vivia um conto de fadas, de repente era um filme de terror. Então, pode ser essa situação também para algumas pessoas, e mostrando que isso aqui precisa dar um fim. A saciedade também é a saturação, algo que não tem mais, não tem como mais, como viver, continuar esse tipo de relação, porque tudo aqui se esgotou, né? Se esgotou emocionalmente, materialmente, pode ser financeiramente. E a carta do imperador, né? Então, o imperador, ele pode falar da figura de um homem, que pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser também que esta pessoa, que é o imperador, você acaba sendo súdito, né? Ou súdita, sempre girando em torno, vivendo em função desta pessoa que se coloca como o grande imperador. Então, vamos pedir mais esclarecimentos para o tarô aqui. O que mais para esse grupo que escolheu a calcita óptica? Aqui, o tarô fala que a princesa se rebela, né? Essa mudança é você parar de acreditar nos filmes da Disney, aqueles filmes antigos que mostram sempre o príncipe encantado, né? Que a felicidade da princesa depende da chegada dele salvar aqui a mocinha, porque esse príncipe não satisfaz mais esta princesa, né? A princesa de espadas é aquela que sai da masmorra. Ela deixa a torre cair e vai à luta. Então, o tarô tá pedindo para que você saia desse bloqueio, né? Essa questão que não anda na sua vida, que você tenha atitude. Ó, a carta da futilidade fala, você ainda está priorizando sonhos antigos, padrões aí que você aprendeu e que não satisfazem mais. A carta da futilidade fala sobre você perder o precioso tempo da sua vida com questões que não levam a nada. O que mais para esse grupo? Vamos ver aqui. É tempo de virar esse jogo, porque a carta da indolência fala de um processo que você está paralisado ou paralisada há muito tempo. A indolência fala sobre uma falta de atitude, uma letargia, você não vislumbrar algo bom na sua vida, né? Você sabe quando vai empurrando com a barriga a situação? E aqui depende de um ato concreto, né? Uma atitude sua de empunhar essa espada para o alto, pedir força. Aqui fala realmente dessa... É um ponto específico de uma virada de chave, para que aí sim você consiga olhar para esse passado, porém distante dele, né? Não vivendo as mesmas coisas que você sempre viveu no passado. Então, a Rainha de Ouros, ela traz esse sentido do empoderamento mediante um destino difícil que você consegue aprender, que você também consegue se libertar, se livrar daquilo que te trazia o atraso, que trazia bloqueios na sua vida. O que mais para o grupo da calcita? Com a carta da força, príncipe de copas e a preocupação.
Primeiro, você precisa alinhar o seu emocional com o seu mental. Posso falar aqui com um grupo de pessoas que ainda sofre como se fosse uma lavagem cerebral, né? E é exatamente isso. O outro lado acaba tocando na ferida e tirando a sua força. Quando vê que você vai fazer um movimento maior de se libertar dessa situação, você acaba caindo, né, nessas sabotagens. Então, a força é você manter firme o seu pensamento, né, firmar o seu pensamento, a sua cabeça e também o seu emocional, né? Existem coisas que são inegociáveis e é nisso que você tem que apostar para conseguir sair dessa relação. O Príncipe de Copas traz o sentido de você olhar para si, para suas necessidades, e a preocupação é exatamente isso, né? Você se preocupa demais com o outro e não consegue olhar para si. E você fazer esse movimento de começar a se priorizar parece que traz um grande peso, né? Essa preocupação com o que os outros vão achar, né? Como é que você vai ser visto ou vista, a questão dos julgamentos também, que podem atrapalhar, e por isso você evita grandes movimentos, né? Você até ensaia, mas não executa. O que mais para este grupo? Olha, só depende da abertura do seu emocional, né? O As de Copas fala sobre você se dar um crédito, né? Você se dar essa chance e assim puxar o carro, né? Ir para outro relacionamento, para outro lugar e viver uma nova era. Então, é um resgate aqui da sua autoestima, é um resgate de quem você é de verdade e até uma descoberta, né? Porque talvez você nem saiba quem você é de verdade, mediante todas essas cartas tão difíceis que saíram aqui, ó. O universo é categórico, essa carta fala sobre encerramento de capítulos. Então, depende aqui de você, tá? É muito mais uma atitude sua. Também não é para você ficar só esperando um sinal da sua intuição, da espiritualidade, porque acho que todos os sinais já foram dados e você fingiu não ver. Então, aqui é realmente você tomando para si a responsabilidade de resolver a sua vida, tá certo? Esses foram os conselhos para o grupo da Calcita Óptica. Então, vamos para o último grupo, que é o grupo 3, que é quem escolheu esta pedra, que é a mica preta. Então, embaralhando aqui. Não se esqueça de ver outras tiragens, tem o playlists dos signos, além de outras tiragens especiais, que são o Enigma da Esfinge com outros temas. Veja aí no final do vídeo a playlist e aquilo que se encaixa na sua vida. Vamos às cartas. Grupo da Mica. A pergunta é: o que está bloqueando a minha vida? Vamos ver aqui. Olha, eu vejo aqui excessos, tá? Interferências também no campo da comunicação. Talvez você não consiga se expressar, ou aquilo que você sente você não consegue colocar em palavras. Tem muita água guardada aqui no seu emocional. Então, pode ser uma questão, quando você tem que falar, você não sabe muito bem como se expressar. E às vezes você não tem que falar e você acaba dando com a língua nos dentes, né? Falando demais, sendo a pessoa emocionada, porque o Cavaleiro de Paus mostra uma impulsividade, né? Uma pessoa que de alguma forma não tem total controle das suas emoções aqui. Então, o bloqueio está no seu campo emocional. É aquela pessoa, às vezes, que acaba tomando uma taça a mais, né, de um vinho, por exemplo, e aí comete um sincericídio, tá? Me veio essa imagem na cabeça.
Existe também aqui a energia da princesa de copas, com o as de espadas e a rainha de ouros. Para algumas pessoas, isso aqui fala sobre situações familiares, que esse descontrole emocional está atrelado a outras figuras que me parece que são da família, tá? Isso aqui é algo que veio na minha intuição. Existe aqui a princesa, a rainha e o as de espadas. Existem coisas nebulosas aqui no relacionamento entre as pessoas. E às vezes você não consegue guardar a sua língua, né? E acaba falando demais aquilo que você sente. Eu vejo a energia da pessoa que tem alguns gatilhos, né? Com relação à família. Sabe quando você é reativo? Você até pode ser uma pessoa equilibrada nas outras relações, mas no campo familiar parece que não. Saem dois ases, né? O as de espadas, falando da abertura mental, que precisa ter essa abertura, essa clareza mental. E aqui também fala da coragem, né? O as de paus, a carta da força e a princesa de espadas mudando o cenário. Será que você não é aquela pessoa que fica, às vezes, falando demais, querendo, né? Tendo algum tipo de descontrole emocional, porque essa situação já deu e é hora de você partir, mas você ainda não sentiu a abertura, o equilíbrio, a coragem para seguir em frente? Veja se isso cabe aí na sua vida. Veio para mim energia familiar, mas pode ser que para algumas pessoas seja no campo do trabalho também, né? Porque também pode trabalhar em família. Vamos ver o que mais para esse grupo da Mica Preta. Olha, crueldade dentro de casa, sim. A carta da ciência fala de uma tomada de consciência. Você talvez viva numa família disfuncional, né? Obviamente, quanto mais você ficar nessa família, mais dificuldade de lidar, de gerenciar o seu emocional você vai ter. Aqui fala de ter a coragem, é como se você tivesse que gerenciar a sua vida e a vida de outras pessoas enquanto você estiver debaixo desse mesmo teto. E o movimento do eremita, ele é um movimento solitário, né? Porém necessário para que você mude o jogo, ó, assim vem a vitória. Então esse bloqueio pode ser uma questão familiar mal resolvida. Tá? Vem a carta dos amantes, o amor e o príncipe de espadas. Talvez essa situação mal resolvida aí dentro da sua casa esteja reverberando nos seus relacionamentos amorosos também, tá? Porque essa carta dos amantes, ela fala sobre as boas escolhas, né? Você ter a sua verdadeira vontade respeitada e ter o seu livre-arbítrio. Vem também a carta do amor, então as escolhas que são no campo amoroso, porém o príncipe de espadas mostra alguém que é dividido. Então pode ser que você jogue para esse campo aí das relações o seu desequilíbrio, né? Você pode ser uma pessoa, às vezes, que não consegue estar só em um relacionamento, né? Ou fica pulando de um relacionamento para o outro, buscando a pessoa perfeita, e isso não existe. Vamos ver o que mais para este grupo. Então, isso aqui reverbera bastante no seu campo amoroso, mas é uma questão familiar. Olha, também a lua, junto com as de ouros, fala sobre você não ter clareza de como lidar com o dinheiro, né? E padrões de repetição. Então, pode ser também um ganha e perde. O que mais? Ó, carta do ganho, carro, a futilidade. Talvez você seja uma pessoa que, para compensar as suas dores emocionais, você faça mau uso do dinheiro que você ganha, né? Você não consiga guardar esse dinheiro, empregar esse dinheiro em algo que realmente possa render, que possa dar frutos, né? Parece que o dinheiro vai embora
E vem a carta da futilidade. É como se, da mesma forma que esse dinheiro vem, ele vai embora. O que mais sobre essa questão? Ó, o seu dinheiro tá muito ligado ao seu emocional. Tá? Enquanto você carregar essas dores, esse lodo, né, que são as questões mal resolvidas dentro de você, isso aqui vai reverberar para a parte financeira também, não só os problemas de relacionamento no campo do amor, mas também no financeiro. Aqui mostra que o dinheiro está totalmente atrelado, né, a essa abertura emocional, né, o bom uso do dinheiro. E o Hierofante fala sobre você buscar ajuda também espiritual para lidar com essas questões, né? Porque sozinho é muito pesado. Então, a carta do diabo. Princesa de ouros. Ó, excessos dentro de um relacionamento com um casal, né? Então, pode ser os excessos que já vêm da família, figura de pai e mãe, e você também cometendo excessos no seu relacionamento, né? Então, a carta do diabo aqui, do lado negativo, ela fala sobre os desequilíbrios e as compulsões, tá? Então, pode ser compulsão em gastar muito dinheiro, ou então a questão de traição, vários relacionamentos ao mesmo tempo, em paralelo, ou mentiras, né, também, e isso aí tá envolvido, muitas vezes mentindo com relação ao dinheiro, mentindo com relação a outras pessoas. Ó, o louco pede para passar a vida limpo, começar do zero. Tem que lidar, tem alguma coisa recalcada. A opressão fala sobre coisas que você esconde dentro de você. Tá? Nesse campo aí da família, do amor, do dinheiro, você até finge que é uma pessoa que tá tudo bem, que consegue lidar com as questões, mas o louco fala sobre a necessidade de esgotar essas questões, recobrar o seu equilíbrio, né? Lembre-se que saiu a carta do diabo falando das compulsões. Então, aqui a virtude é você esgotando também esse lado compulsivo e olhando para aquilo que fica preso, recalcado dentro de você. Tá? Isso aqui é um bloqueio importante que pode vir da infância, pode ser um trauma também, algo que você talvez não tenha contado para ninguém, mas é aqui. Aqui é a caixa de Pandora, né? Aqui tá a sua dor, mas também tá a sua glória, né? Tá a sua cura. Você não pode mais ignorar esta questão. Vamos ver aqui um conselho final. Ó, se você não olhar para essa questão, a desestruturação vai ser muito grande, tá? A ruína pode ser, inclusive, do lado material, porque a ruína emocional, ela já está acontecendo aí para uma parte, né, dessas pessoas com quem eu tô falando. E aí sim, né, se chegar no campo, às vezes depende, a pessoa, ela acha que tudo bem, os relacionamentos, ok, você troca de par, né, é o próxima relação, próxima pessoa que chega, mas se você se perder no campo aqui do financeiro, né, do dinheiro, isso aqui vai doer de uma forma, não tem como esconder, vai ficar muito evidente para você, ó, fracasso, né? Isso aqui vai ficar escancarada essa ferida que você quer tanto esconder. Então, busque ajuda. Busque a ajuda da espiritualidade, busque a ajuda das terapias. Eu vou fazer um pedido geral para a egrégora. Vou pedir na força de Pai Ogum. Saravá, Pai Ogum, Ogunhê, meu Pai. Patacori, Ogum, Ogunhê, meu Pai. Amado Pai Ogum, que o Senhor possa trazer ordenação para a vida de todas essas pessoas que escolheram as pedras, tanto do grupo 1, 2 ou 3, que possa trazer uma abertura de caminhos, que possa desbloquear nos 7 sentidos da vida, que possa também trazer movimento
para o emocional, movimento ordenado para esse campo emocional, para o mental, para o material, para o espiritual, que trate as questões das feridas da infância, as feridas que se repetem dentro das famílias, e tudo isso seja transmutado na sua força, Pai algum, que o Senhor possa cortar o mal pela raiz e assim trazer de volta toda a ordenação da lei maior e da justiça divina, pelo merecimento e necessidade de cada um. Assim eu peço, Pai algum, que as pessoas que se sentirem tocadas por essa mesa, que também se conectarem a essa vela, possam ter algum tipo de abertura, de desbloqueio, de revelação em suas vidas nas próximas semanas. Que assim seja, assim é. Patacori Ogum, Ogum é meu Pai. Grata por tudo, grata a egrégora, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, e que todos tenham forças e abertura de caminhos em suas vidas. Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Caso você queira acender uma vela na sua casa, você pode acender, porque as intenções já estão firmadas. Independente do tempo em que você veja esse vídeo, a intenção já foi firmada no astral. Mesmo que essa vela se apague em algum momento, né? Tudo está lá reverberando e você pode se conectar na sua casa. Se você quiser deixar o seu pedido aí no comentário, com o seu nome. Se não puder aparecer, pode deixar as suas iniciais. Todos somos elos, né, dessa corrente, somos parte da egrégora que traz essa luz, essa abertura de caminhos. Então, seja mais um elo, né? Trazendo aí o bem para quem precisa e para você mesmo, principalmente. Tá certo? Eu finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.